de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite, queridos irmãos. Que o Senhor Jesus nos abençoe e permita que os amigos espirituais mantenham esse ambiente de paz e de fraternidade para todos sempre nesta casa. Não é a primeira vez que aqui viemos, mas com a alegria de sempre. Temos apartamento aqui há mais de 20 anos, gostamos dessa cidade e aprendemos a amar também esse centro espírita, embora temos usado a palavra também em outras casas, mas admiramos muito o trabalho feito aqui, com Paulo, com Márcio, enfim, com todos, com tantas pessoas, a Graça, que eu não gostaria de deixar de citar, pelo carinho, afinal de contas ela veio de Petrópolis também, de onde nós viemos. Enfim, meus irmãos, todos nós ficamos doentes, mais cedo ou mais tarde. E muitas vezes parece ser uma grande injustiça o motivo de ficarmos doentes. Há certas circunstâncias que nos parecem profundamente injustas quando as doenças batem a nossa casa e nós fizemos tudo ao contrário. Temos, às vezes, em uma família, ou mais de uma pessoa, ou uma só, completamente transviada. Aquela pessoa absolutamente não tem nada, mas tem outro que é absolutamente correto, trabalhador, digno, dentro das possibilidades de cada um de nós. E, não obstante isso, ele é abatido sucessivamente por doenças, por dificuldades. Como então surgem as doenças no nosso corpo físico? Como é que pode acontecer uma gripe espanhola, como foi em 1917, onde morreram muitas centenas de milhares de pessoas em todo o mundo, e em uma família, 10 filhos, 2 pegaram a doença, 8 não. Desses 2, um falecer e o outro não. Onde está a justiça divina? Será que o Espiritismo tem uma explicação não só para isso, mas também como acontece isso e como evitar isso? Quais são as causas principais? Então nós vamos tentar fazer um estudo demonstrando como surgem as doenças no nosso corpo físico, mas também, já numa parte final, como evitar essas doenças de surgirem. Nós vamos apontar então como as doenças aparecem no nosso corpo físico e de que forma o nosso karma pode ser modificado. Será que vocês acharam estranho que o karma pode ser mudado? Quantas vezes, nas minhas décadas de experiência e trabalho na seara espírita, já ouvi pessoas dizerem, sobretudo no atendimento fraterno, dizer o seguinte: mas o meu karma é terrível, o senhor nem imagina. E é curioso depois conversar com a pessoa e dizer para ele que o karma não é imutável, absolutamente nunca foi, a não ser quando se trata de expiação. Mas, normalmente, quando se trata de provação, ele pode ser modificado até radicalmente. E mais, mesmo quando é expiação, ele pode ser diminuído, e nós vamos ver muitas circunstâncias assim. Liminarmente, nós sabemos que nós somos um espírito. O que é o espírito? Nós temos 2 definições. A pergunta número 23 do Livro dos Espíritos pergunta o que é espírito. Então, é o princípio inteligente do universo, morre ali. Então, mas isso aí, o senhor Allan Kardec está se referindo ao princípio inteligente, que ele usava o nome de espírito ainda, vai mudar mais tarde na Gênesis. Todavia, na pergunta número 76, e também na Gênesis, onde ele completa, no capítulo 6 da Gênesis, onde ele diz, então, o que é o espírito? É o princípio inteligente do universo individualizado. Mas, na pergunta número 88 de O Livro dos Espíritos, vem uma pergunta: qual é a forma do espírito? E o espírito responde que os espíritos respondem que o espírito não tem forma, ele é um clarão, uma chama. Muito bonita essa resposta, porque nós fomos criados, segundo a Bíblia, pelo menos nesse pontinho, acerta, dizendo o seguinte: nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é como os homens pensavam fisicamente, Deus, somos parecidos com Deus, não.
É porque Deus não tem forma e o Espírito também não tem forma. Então não é de estranhar os senhores ouvir-me dizer que aqui ninguém nunca viu um Espírito, porque de fato nenhum dos senhores, mesmo sendo médium, nunca viu um Espírito. Na verdade, toda vez que se diz eu vi um Espírito, viu-se o perispírito. O que é o perispírito? O perispírito é um corpo de energia, se podemos chamar assim. Nós vamos ver a definição dele, é complexa. Quando o senhor Allan Kardec recebeu, ele colocou no Livro dos Espíritos, e isso na edição que nós temos hoje em voga, portanto a segunda edição que veio ao ar em março de 1860, quer dizer, o senhor Canuto Abreu afirma que foi no dia 18, deixemos isso de lado, mas o importante é que ele define então o que é o espírito, mostra todas as características, e nós vamos então caminhar passo a passo, demonstrando que o perispírito, que é então descrito tão simplesmente como o laço que prende o espírito ao corpo, vai receber, na verdade, de André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 2, uma definição completa e complexa, muito complexa. E mais ainda, vai aparecer um novo órgão, se podemos chamar assim, chamado corpo mental, do qual André Luiz vai nos dizer alguma coisa que no momento nós vamos revelar. Então, é importante entendermos que nós somos compostos pelo menos de 3 partes. O corpo físico, que os senhores estão vendo, e que detém também, o espírito, que não tem forma, e o perispírito, que esse sim tem forma. Então, qual é a forma do perispírito? Aí, nós vamos ver, mas de qualquer forma eu antecipo, na definição constante do capítulo 2 do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz começa dizendo assim: para definir o perispírito, é importante dizer, antes de mais nada, que ele não reflete o corpo físico, porque, ao contrário, o corpo físico é que o reflete, tanto quanto ele, corpo espiritual, reflete o corpo mental que lhe preside a formação. E lá embaixo, na mesma página, tem uma notinha dos Espíritos dizendo que oportunamente vai revelar para nós as características, quando nós avançarmos um pouco mais no conhecimento, do que é o corpo mental. Então, daí, André Luiz, em seguida, vai definir. Eu peço atenção para lembrar, então, que esse corpo espiritual é formado por células coloides. Lembrando que são células coloides, é aquela que, quando você tem 2 tintas, ou 3 tintas diferentes, se não houver aquela célula coloide, elas não se misturam. Então, é necessário para que haja a mistura. Senão, fica igual água e azeite, e eles não se misturam. Bem, entendido isso, o Espiritismo não inventou o perispírito. Aliás, quase todos os povos têm dele o nome característico, um outro nome, é claro, e foi o senhor Allan Kardec que deu o nome de perispírito. Aliás, os espíritos não gostaram disso, porque na pergunta número 141 de O Livro dos Espíritos, eles, depois de explicar para Kardec, disseram assim: isto que tu chamas perispírito, que eles não gostaram do nome. Hoje chamam de psicossoma, porque o senhor Allan Kardec houvera feito uma comparação como se fosse o perisperma, etc., das plantas, sobretudo das frutas. Então eles explicaram que não é isso, e a definição de André Luiz vai esclarecer amplamente. Porém, esse corpo que se conhece como perispírito já havia sido diagnosticado antes por São Paulo. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44, na verdade, o capítulo 15 tem o título de ressurreição. Então, São Paulo vai anunciar, vai explicar como é que é a ressurreição dos mortos. E depois de falar do corpo das aves, do corpo dos animais, ele fala do corpo do homem. E aí, então, vai dizendo que há diversos tipos de corpo. Quando ele chega finalmente no versículo 44, ele diz assim: assim como há corpo material, também há corpo espiritual. Na segunda epístola, ele faz essa na primeira epístola aos Coríntios. Na segunda epístola aos Coríntios, ele diz assim: houve um homem, é claro que ele se referia a ele mesmo, que foi levado ao terceiro céu e viu coisas maravilhosas que aos homens não é dado revelar. Se foi no corpo físico ou no corpo espiritual, não sei. Abre um parênteses, Deus o sabe. Mas viu coisas maravilhosas. Novamente, não sei se foi no corpo físico ou no corpo espiritual. Abre parênteses, Deus o sabe. Então, São Paulo também teve a experiência dele de sair do corpo e ir ao mundo espiritual. Tanto quanto saibamos, isso é constante na literatura espírita,
O Chico Xavier, quando também começou a receber o livro Nosso Lar, ele começou a atrapalhar o recebimento do livro, porque ele estava muito curioso com o que vinha registrando, até que Emmanuel disse para ele: prepare-se, essa noite você vai adormecer, eu vou te tirar do corpo para você não atrapalhar a psicografia. Você não está errado, está com muita curiosidade, absolutamente natural. Chico se preparou, orou muito, à noite, perfeitamente consciente, foi retirado do corpo, foi levado até a colônia Nosso Lar, e lá abriu portas e janelas e verificou as salas com estudos semelhantes, possivelmente a esta, etc. E ele, então, ao retornar, tinha plena certeza do que ele havia visto. Então, o que nós vimos até agora? Os 3 corpos que nós somos possuídos e que tem um 4º corpo, podemos dizer assim, que por enquanto os espíritos não podem dar maiores explicações. Vamos então caminhar devagar, vamos ver se pedir a Deus que deu tudo certo. Vamos lá. Já falamos que o espírito é o princípio inteligente do universo. Mas a espiritualidade faz questão de informar que todos nós, inclusive anjos, querubins, serafins, etc., todos nós tivemos a mesma origem. Somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. E aí, na pergunta 115, 121, 125, 262, 634 e 1006, isso é tão importante que em todas essas perguntas os espíritos respondem que nós somos criados simples e ignorantes, porém destinados à perfeição. Isso é importante porque, pelo que nós vamos ver, nas primeiras encarnações o espírito é criado e julgado para adquirir experiência, ele que se vire. Ele acabou de deixar de ser princípio inteligente, pergunta 606, 607A de O Livro dos Espíritos, e começa então a caminhar. Só que, por enquanto, ele vai adquirir experiência. Ele ainda é um neném espiritual e nenhum dos senhores vai pegar um filho ou um neto de 3, 4 anos e exigir dele alguma coisa. Ele não está apto. O espírito, ainda novo, vai adquirir experiência. Mas, à medida que ele adquire experiência, ele erra. E, ao errar, ele adquire, então, compromisso que mais tarde ele vai ter que quitar. Então, aí, nós temos a primeira, é a dor evolução. Porque todos nós, para evoluir, passamos pela dor. Claro que sim, nós estudamos, nós lutamos para crescer, lutamos para arranjar um emprego, temos que trabalhar para manter a nossa vida, então é uma luta. Mas depois nós temos a expiação, porque aí o espírito já está em condições de ser cobrado. A cobrança não vai ser muito grande, graças à misericórdia divina, porque quando ele era selvagem e matava alguém para comer um coração dele e ficar mais corajoso ainda, ele não fazia por mal, mas ele fazia por ignorância. E como Deus julga pela intenção, pergunta 747 do Livro dos Espíritos, então Deus vai permitir que ele se autopuna, porém com uma pena muito pequena. Caminhando. Então nós temos uma definição maravilhosa na Evolução em Dois Mundos, capítulo 2. Olha só, é o corpo espiritual o veículo físico por excelência, com sua estrutura eletromagnética, algo modificado no que tange aos fenômenos genéticos e nutritivos, de acordo, porém, com as aquisições da mente que o maneja. Essa palavra mente, por favor, preste atenção, ela vai aparecer muitas vezes. E continua, o perispírito é uma formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente porosa e plástica, em cuja tessitura as células, então tem células. Noutra faixa vibratória, a face do sistema de permuta visceralmente renovado se distribui mais ou menos a feição de partículas colóides com a respectiva carga elétrica, comportando-se espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental a que se ajusta. Ah, que definição grande e complicada, mas abarcou tudo. Ali André Luiz mostra tudo e mostra a importância do corpo mental. Nós vamos descobrir hoje a importância da mente na nossa vida. Vamos ver frases extraordinárias dos Espíritos, obviamente, que nós trouxemos para vocês aqui, indicando sempre a fonte, para mostrar a importância do Espírito. E continuando, ensina Kardec, estamos na Gênesis, no capítulo 14, também número 14. O perispírito obedece ao comando da mente, com quem interage sucessivamente, empregando o pensamento e a vontade. Então, estamos descobrindo que a mente é muito importante para o espírito. Então, portanto, temos o espírito, a mente, o perispírito
e o corpo físico. Então, essa mente do qual ainda não temos tanto resultado é aquilo que nós temos que tomar cuidado na nossa vida do dia a dia. Qual a relação entre perispírito e doença? Ora, um dia, diz André Luiz, isso está no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 20, o homem ensinará ao homem que a cura de todos os males reside nele próprio. Olha só a frase que ele diz agora: a percentagem de quase todas as enfermidades humanas guarda origem no psiquismo, demonstrando o seguinte: tudo que nós temos é em virtude do nosso psiquismo nessa vida ou da vida anterior, conforme nós vamos mostrar. Bom, por quê? Todos os nossos atos, corretos ou não, tudo que fizermos fica registrado no perispírito. Então, a enfermidade surge normalmente como resgate daquilo que está registrado lá. Porque eu vou fazer uma afirmação para os senhores, sem medo de errar. Está no livro E a Vida Continua. Deus não perdoa ninguém e Deus não acusa ninguém. Não se assustem. Deus não perdoa ninguém e Deus não condena ninguém. Só que Ele perdoa a todos, mediante resgate. Então Ele tem uma lei maravilhosa. Ele não favorece o meu irmão porque gosta dele e não gosta de mim, ou favorece a ela e não favorece a ela. Por quê? Porque Ele favorece a todos, que forma mediante resgate. Então nós vamos encontrar na vida do Espírito que se você errou, 3 passos são necessários e indispensáveis para corrigir uma falta: arrependimento sincero, reparação e expiação. Então a gente tem que passar por isso. Deus, portanto, não se preocupa se você errou, vai ter tempo para você resgatar. Não se preocupou se você acertou, ele espera isso de você mesmo mais cedo ou mais tarde. Porém, Ele não condena nem absolve nenhum, Ele nos dá o livre-arbítrio para nós agirmos como quisermos. Seguindo, todos os nossos atos são registrados no perispírito. Os atos negativos, existem 3 passos para o resgate, acabei de dizer: arrependimento sincero, reparação e expiação. Está até no livro dos Espíritos, nas perguntas ali, 998 e 999. Mas está também no livro O Céu e o Inferno, nós vamos ver. Ensina Kardec: o arrependimento não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta e suas consequências. Céu e Inferno, capítulo 7. Então nós vemos aí que as 3 condições estão só no livro dos Espíritos, mas o senhor Allan Kardec reitera também no livro O Céu e o Inferno. Vamos mais então. Aí nós cometemos falta, já estamos naquela fase em que erramos. A falta cometida, diz Ensino Emmanuel, agora está no livro Pensamento e Vida, a falta cometida opera em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e de acusação da vítima. Todos os sintomas mentais depressivos, eu presto atenção para essa expressão, depressivo, influenciam as células em estado de mitose, quando ela começa a se multiplicar, estabelecendo fatores de desagregação, pode dar origem ao câncer. Nossas emoções doentias mais profundas, quaisquer que sejam, geram estados enfermiços. Isso está no livro Pensamento e Vida. Olha, vamos repetir. Nossas emoções doentias mais profundas, geram estados enfermiços. Então nós vemos a enfermidade começando a aparecer em função do que está na nossa mente. Então, como surgem as enfermidades? A gente comete um erro, qualquer que seja ele, contra nós mesmos, contra o nosso irmão, ou até mesmo, em última análise, negando a nossa filiação divina, ofendendo a Deus. Então, a doença é um processo de cura da alma, normalmente resultado do complexo de culpa ou de mágoas diante de faltas conscientes ou permitidas do remorso restaurador. Isso está no livro Ação e Reação. Então, tem falta que nós nos permitimos fazer. Nós achamos que isso aí eu vou fazer, não tem maior problema. Mas essa falta, quando ela é permitida pela nossa mente, pelo nosso livre-arbítrio, e quando ela é consciente, ela vai gerar doença, ou agora ou depois.
Em função do arrependimento, muitas vezes os desencarnados solicitam um regime de sanção. São as doenças que impedem outros abusos. Assim, surgem 3 tipos de dor. Já falei de 2. Uma é aquela que a gente é colocado quando ainda é bebê espiritual, que é a dor evolução. Depois, a gente tem que resgatar os erros cometidos nessa fase. Temos a dor e expiação. Mas a misericórdia divina é tão grande que, de repente, eu estou começando a me desviar do meu caminho. Sei que sou espírita e estou começando a me desviar do meu caminho. Começo a fazer besteiras, a falar besteira, a me afastar do centro espírita, a não me dedicar à doutrina, não aceitar mais a caridade, parei de ler, prefiro passear, gozar a vida. Bem, alguém lá do mundo espiritual diz assim, olha, ele agora está preferindo ir para os bailes, ou para as festas, ou para a praia, mas não quer mais trabalhar na seara, tá? Então, ele está se comprometendo. Vamos fazer uma coisa, ele está até andando com mais companhias que bebem, de repente ele pode entrar nisso aí também. Vamos arranjar uma dor para ele? Então, ele tem inesperadamente um problema que ninguém esperava na família. E aí ele tem aquele susto de, não, peraí, gente, eu vou me refazer. E outras vezes é o contrário, né? Ele está muito bem, tem a data marcada para desencarnar, mas olha, os espíritos iam em cima e dizem, não, peraí, não pode não. Se ele desencarnar agora, tem um fator importante, ele é muito importante na tarefa que está fazendo, e ele ganha então uma moratória, gente. Fica mais tempo aqui, porque nenhum de nós tem data certa para desencarnar, isso é bobagem. Está lá no livro dos Espíritos, a pessoa tem hora certa para desencarnar? Tem. Só que falta na pergunta completar e exercer, no caso de uma morte normal, natural. Mas acidentes acontecem, assassinatos acontecem, pelo amor de Deus, ninguém vai dizer que quando acontece um assassinato, ainda que seja de uma criança, estava previsto. Há um tempo atrás, uma criança no Rio de Janeiro foi arrastada e logo surgiu uma mensagem louca dizendo assim, em Roma também ele arrastaram alguém, por isso que ele agora pagou igual. Ora, agora Deus precisa de um outro para quitar aquele ali? Não, não é assim que a coisa funciona. Pode ser que uma pessoa numa vida abusa muito de sexo, na outra ele venha ficar idético desde cedo, para não abusar mais. O castigo vai ser esse. Então não há intenção de punir quem quer que seja. A reencarnação, o processo é educativo. Então, esqueçamos isso. Em função do arrependimento, então, já vimos. Assim surge a dor expiação e a dor auxílio também. A dor auxílio é essa última, em que eles nos ajudam, evitando que a gente penetre o caminho do mal, ou, pelo contrário, concedendo-nos moratória quando temos condições de merecimento. Aí, muitas pessoas dizem assim, mas já fiz até um teste na minha aura para saber e tal. Esse teste, quando feito naquela maquinazinha, realmente é duvidoso. Mas se for lá no instituto fundado pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade, onde tive a oportunidade de fazer curso, então, se forem lá, vocês vão ver que a coisa é séria. Quando tira uma câmera Kirlian, foi descoberta a câmera Kirlian, que tira kirliangrafias, uma foto de parte de um dos corpos do corpo espiritual. Então, ali se percebe que em determinadas circunstâncias, quando falta uma energia, então ali significa que uma doença vai surgir mais cedo ou mais tarde, porque primeiro ela está registrada no corpo espiritual. Mas como ela surgiu registrada no corpo espiritual? Vamos ver. Ensina o instrutor Alexandre. Tudo aqui nós vamos conversar, tirei dos livros espíritas. Porque eu mesmo de mim nada tenho dar. Então, vamos pelos livros espíritas. A cólera, diz Alexandre para André Luiz, a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Agora, atenção, quase sempre o corpo doente assinala a mente enfermiça. A organização fisiológica, quer dizer, o corpo, segundo conhecemos no campo de cogitações terrestres, não vai além do corpo de barro, ou vaso de barro, dentro do molde pré-existente do corpo espiritual. Portanto, o corpo espiritual é o molde do corpo físico. Atingido o corpo espiritual, o vaso físico refletirá imediatamente. Então, temos que ter cuidado com o nosso pensamento, porque ele vai influir no perispírito e trazer a doença para o nosso corpo físico, agora ou depois. Agora, se ela se manifesta a curto prazo ou a médio prazo,
E, se nós conseguirmos superar essa etapa, ela vai se manifestar em vidas posteriores. Então, o poder da mente. No livro Momentos de Consciência, nossa, é um livrinho desse tamanho, mas é muito profundo. Acabei de dar um para um amigo muito querido, porque é um livro extraordinário. Então, ela diz assim, o conflito, o que é aquele conflito? É quando a gente está diante de um erro, de uma atitude a tomar. A atitude não é moralmente correta. Tomo ou não tomo? Esse é o conflito, aquele claro escuro, tomo ou não tomo? Se você se ergue de consciência correta, você não toma aquela decisão. Mas se você vacila, você toma aquela decisão. Tá? Então o conflito é aquele claro escuro do que fazer ou não realizar, tendendo sempre para o desequilíbrio e a aflição. Por que tende para o desequilíbrio? Por que tende para a aflição? Exatamente porque nós somos ainda inferiores, então o mal tem mais facilidade de ser assimilado por nós do que o bem. Então, tende sempre para se transformar em aflição. Não digerido. O que é digerido? Alguém vai digerir um conflito? Quer dizer, tem que refletir, assinalar, processar aquilo dentro de nós, às vezes até através de uma análise, para eliminar aquele complexo de culpa. Transforma-se em expressão emocional de desajuste, somatizando distonias orgânicas que abrem espaço para a instalação de várias doenças. O Chico tinha um hábito de dizer, para os mais íntimos, e sabem disso, né? Ele dizia que, olha, todo mundo vai morrer. E a gente toda vai ter que morrer de qualquer maneira, não adianta ter muito medo da morte. Emmanuel já disse muitas vezes, mas nós devemos ter, e ele mesmo dizia isso, né? Então a gente tem que ter muito medo de morrer com consciência de culpa. Aliás, o Chico não estava apenas repetindo o que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. O que diz Mateus? O que Jesus falou? Antes de levar a tua oferta ao altar, vai ver o que o teu irmão tem contra ti. Não é o que eu tenho contra o Paulo, mas o que ele possa ter contra mim. Acerta as contas enquanto estiver em caminho com ele, porque senão depois vai ser muito pior, porque vem o oficial, te prende, te leva ao juiz, e dali não sairá enquanto não pagares o último ceitil. Naquela linguagem simbólica de Jesus, ele estava dizendo, acerta a conta, agora, depois você não acertou, passou a ser inimigo. Na próxima vida, olha o filho problema, olha a filha problema, olha o pai desinteressado, olha a mãe também desinteressada. É o lar o grande problema da gente. Então, André Luiz e a força do pensamento. Agora sim, vamos ver como é que a mente marca o perispírito com tanta profundidade. André Luiz está em companhia do instrutor Alexandre, e isso está no livro Missionários da Luz, até a página 43. Assista ao moribundo e a seguinte recomendação por parte de Alexandre, e registrado por André Luiz: você foi acidentado pelos próprios pensamentos em conflito injustificável. Suas preocupações excessivas criaram elementos de desorganização cerebral. E vocês acham que pessoas que se preocupam demais não desencarnam por preocupações? Inúmeros infartos são provocados por isso. Qualquer médico aqui presente vai atestar. A pessoa se preocupa, para de dormir, toma remédio para dormir, o remédio não faz efeito, ele começa a suar de noite e de repente, bum, tem um infarto, senão naquela hora, pouco depois. Então nós temos que vigiar o nosso pensamento. Olha, o Divino Mestre já tinha dito isso, né? Continuando. Ensina Joana. Vocês reparem, eu fiz questão de fazer uma coletânea de muitos espíritos, não tirei de um só. Então veja, ensina Joana, isso está no livro, a primeira parte. A mente é a fonte geradora de saúde e da doença, pois mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos e irritações entretecem crises do pensamento, estabelecendo lesões mentais que culminam em processos patológicos. Repara que lá fecha aspas, porque isso significa que esse trecho é de Joana de Ângeles. Então, atenção, mágoas, ressentimentos, desesperos, atritos e irritações criam crises do pensamento que estabelecem lesões na mente que culminam em processo patológico, ou seja, culminam em doença. E aí, no livro Leis de Amor, um livrinho desse tamanhozinho, mas quanta profundidade tem, do Chico, através de Emmanuel. E mais, que a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Sabiam? Está no livro Leis de Amor,
de Emmanuel, pequenininho, de Emmanuel, onde Emmanuel faz essa declaração: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Gente, o que a nossa mente é capaz de fazer. Mas também pode fazer coisa boa, hein, gente? Não vamos ficar tristes, não. Mas é só prevenir. Ainda, Joana ensina sobre a enfermidade. A parte anterior foi Momentos de Consciência, e essa também, que é o tal livro pequenininho dela, que é extraordinário. A desdita que se alonga. Joana gosta de falar difícil, vocês sabem disso, né? A desdita que se alonga, o cárcere imoral que desarvora, a enfermidade, eu estou falando sobre enfermidade, rigorosa que alucina, a limitação que perturba, a solidão que asfixia, o desar que amargura, podem alterar-se favoravelmente se aquele que os experimente resolve mudar as atitudes, aprimorando-se e desdobrando-se em prol do bem geral, no que resulta em bem próprio. Começamos a ver uma coisa, então, o karma, meu irmão, quando você chega para mim lá no atendimento fraterno, o senhor não conhece o meu karma, como é difícil. Eu digo, rapaz, você está no lugar certo, com a pessoa certa, passando os problemas certos, nada está errado. Deus não errou no universo, está tudo correto, só que você tem que entender que não há outro jeito. Você pode diminuir esse karma, sim, pode até anulá-lo, dependendo das circunstâncias. É difícil, mas pode. Seguindo, aí voltamos ao livro Entre a Terra e o Céu. Olha o que André Luiz diz. Eu peço perdão a vocês para citar muita coisa, porque eu não quero que vocês digam assim, aquele moço, obrigado pelo moço, porque já estou careca, né? Mas vejam só, aquele moço veio aqui e falou uma opção de coisa e tirou da cartola dele, não tirou de lugar nenhum, não. Trouxe fonte a fonte, para que os senhores saiam daqui tão responsabilizados quanto eu deveria estar. As doenças estão, portanto, essencialmente ligadas às lesões mentais, gravadas no perispírito, que é uma expressão direta da alma, a sustentar o desempenho do organismo e a transmitir-lhe também os efeitos das desarmonias mentais comprometedoras da sua fisiologia. Olha o que, afinal de contas, André Luiz recebe de informações. Afinal, a doença funciona como um meio restaurador da estabilidade psíquica, surgindo assim a doença, está entre aspas, inclusive, uma espécie de carvão milagroso, absorvendo-nos os tóxicos resíduos de sombra que trazemos no corpo substancial. Então, trazemos lá no perispírito aquela marca, tudo fica gravado. Por isso que a gente pode pegar uma pessoa e fazer ela regredir a vida anterior. Porque os médicos dizem assim, não vê que é impossível, não tem matéria nenhuma. Claro, matéria não tem. Mas o que tem? Tem o perispírito ou o corpo mental e tudo fica arquivado lá. Então eu não posso chegar para ele, fazer uma hipnose dele e dizer para ele, meu irmão, regrida, vai com calma, alegre, você está agora calmo, alegre, contente, feliz, satisfeito, seguro, vai até a sua infância, eu vou caminhando com ele, quando ele se sentir seguro, eu não posso dizer para ele nada mais do que dizer, vá à origem desse seu medo horroroso de ficar fechado no lugar fechado, ficar preso no lugar fechado. Ele aí vai me contar, olha, eu morava em tal lugar, houve um terremoto, eu fiquei preso durante dias, morri de fome, de inanição, de sede, de tudo, eu tenho pavor de escuro. Mas à medida que ele conscientemente se lembra disso, o medo desaparece, porque ele sabe que foi na vida anterior, porque isso está arquivado no perispírito, senão a gente não teria acesso a esse arquivo maravilhoso. É um DVD, gente, mas só que é um DVD espiritual. Os espíritos ensinam que quase todas as enfermidades, agora eu estou no livro Perispírito, extraordinário livro do professor Zalmino Zimmermann, ele, juiz de direito, hoje aposentado. E os espíritos ensinam que quase todas as enfermidades, em tese, mesmo aquelas tidas como fortuitas, guardam relação direta ou indireta com o merecimento individual, resultante do modo de pensar e de agir no passado, e também no presente, que a ele sempre se liga. Assim, podemos citar para estudo, isso é nosso, alguns fatores de enfermidade, mas apoiado no livro Perispírito, injunções kármicas, invigilância mental, tensões psicológicas, influências psicoambientais, ocorrências acidentais, obsessão. Todos esses fatores aí geram doença. Rapidamente, vamos ver cada um. As injunções kármicas, isso aí, bom, é o karma, veio, a gente já não precisa aprofundar muito mais. Mas atenção, o nosso karma pode mudar.
No Antigo e no Novo Testamento tem essa expressão, o amor cobre a multidão de pecados. Tá? É muito interessante observar que essa expressão consta também do Antigo Testamento. Invigilância mental, é invigilância no dia a dia, produzindo efeitos imediatos e futuros. A criação de imagem fluídica acaba alterando a saúde. Kardec diz isso, porque quando você cria uma imagem ruim, poxa, aquele cara, estou vendo o programa da TV, de repente mostra lá que alguém pegou uma criança, massacrou, matou, fez isso, fez aquilo, e a gente, se eu pudesse, eu pegava esse cara com a minha mão e eu matava ele. Calma, você projetou aquilo, não faça mais isso, que isso implantou-se no seu perispírito, você só não fez porque não estava ao seu alcance e a impunidade, senão você teria feito, você expressou isso, gravou no perispírito. É um problema. Então, André Luiz ainda ensina que são essas, em vigilância mental, são as conhecidas larvas mentais, formas de pensamento que causam disjunções no perispírito. Então, esse pensamento negativo, de vingança, na hora que a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, é que gera o problema. As tensões psicológicas, nossa, como a nossa parte psicológica é importante. Olha, tem uma mensagem dos Espíritos, tá? Dizendo o seguinte, os pais devem lutar pela saúde mental dos seus filhos, fazer todo o possível. Se ele quiser enveredar por ali, tudo bem, com drogas, etc., mas os pais devem fazer todo o possível para evitar. As tensões psicológicas e as experiências traumáticas também desencadeiam a enfermidade. Claro, André Luiz informa que a emoção descontrolada pode destruir o corpo atropelado por pensamento. Assim, melindres, desgosto, irritações, mágoas semeiam doença. Estamos no livro Pensamento e Vida, capítulo 28. Esse negócio de melindre no centro espírita não existe, né? Aqui na casa não existe. Todo mundo aqui é bacana, está espírito superior, mas aí fora tem muita gente que fica melindrado porque um pisou no pé do outro. Mas é assim mesmo. Influências psicoambientais, claro que sim. As influências do ambiente em que vivemos podem afetar-nos seriamente. É por isso que nós nos sentimos bem aqui dentro do centro, numa reunião simpática, cheia de bons e benévolos pensamentos e de alegria sadia moral, onde se respira à vontade. Do mesmo modo, pode a reunião ser de maus pensamentos, quando então o ar gelado cobre, surgindo o mal-estar e a antipatia entre os presentes. Espero que alguém aqui nunca tenha entrado no estádio, naquele momento em que o juiz errou e a torcida de lá, meu amigo, elogia a senhora, a mãe dele, de todas as formas possíveis, com maus pensamentos mesmo. O ambiente que fica ali é isso que vocês estão imaginando e sorrindo. É isso mesmo, né? Bom, ocorrências acidentais. Quem é que disse, gente, que tudo que acontece na nossa vida está programado? Como que está? Que história é essa? Existe uma programação. Esta programação está sujeita ao livre-arbítrio. São os abusos alimentares, que aqui, felizmente, ninguém abusa, as condutas ditadas pela imprudência, os acidentes mais graves e muitos outros abusos. Ora, no livro Entre a Terra e o Céu, agora faço questão de citar o capítulo, diz o seguinte: André Luiz recebe a informação de que as crianças podem desencarnar fora do dia indicado para a sua libertação em virtude de negligência e reflexão dos pais. Então, para com essa história de dizer, ele morreu porque estava na hora de morrer. Quem disse isso? Está na hora certa de morrer quando apaga que nem um passarinho, vai morrendo devagarzinho e tal, acabou aquele último fiozinho, já até desligou. Aí sim, essa hora está marcada. Mais ou menos. André Luiz não saiu 8 anos antes? Então pode sair também por omissão, por que não? Se pode sair de outra maneira, também pode ali. E, finalmente, a obsessão. A obsessão é incontestavelmente uma das fontes de muitas e perigosas patologias, ou seja, doenças, para as quais a doutrina espírita surge como remédio salutar. Então nós vemos a obsessão, gente, a obsessão, né, a subjugação, ou a possessão propriamente dita, e a fascinação. A fascinação principalmente relacionada aos médios, ou então à atividade política, vamos deixar a política de lado, mas principalmente aos médiums. Mas as outras, quase todos nós vivemos cercados de obsessores. Vamos fazer uma pesquisa aqui. O que diz André Luiz? Me diga o que tu pensas e eu direi... Hein? Me diga o que tu pensas e eu direi quem anda contigo. Porque é lógico, gente, o que nós pensamos nós atraímos.
São os companheiros espirituais que nós arranjamos para nós. A gente pensa o bem, estamos cercados de espíritos bons que nos querem ajudar. A gente pensa o mal e tem um monte de urubu em cima dizendo, esse topa, vamos pegar ele. Então, é a mente. Você pode ser muito feliz na pior situação, mas pode ser muito infeliz tendo tudo. Conhece a história do menino? Né? Um menino, dois irmãos. Um era muito otimista. Então, Natal pediram presente. Aí o pai, que dá uma notícia para mostrar para um que havia erro, fez o seguinte, todos dois pediram uma bicicleta. Aí o pai, então, deu para um uma bicicleta, ele ficou todo feliz. E para o outro, deu para ele um monte de esterco. Ele disse, papai me deu isso aí, um monte de esterco. Olha, onde é que está o cavalo que o papai me deu? Porque o outro que ganhou a bicicleta, disse, meu Deus, vou sair daqui, vou cair, vou me atropelar, vou quebrar a perna, já sei que eu vou ter problema, vou acabar aleijado. É a mente. Um ganhou uma bicicleta, está vendo terríveis coisas que podiam acontecer com a bicicleta. O outro ganhou um pouco de estrume e disse assim, onde é que está o cavalo? Porque só podia ser, o pai não ia fazer mal para ele. A nossa mente faz a vida que nós queremos. Nós vamos descobrir isso com muita facilidade. Caminhando. Agora, temos doenças pela vida atual, né? Raríssimas pessoas, muito raras, mas comem acima do que deveriam comer, né? Quase todas nós controlamos a alimentação com muito rigor, só comemos o necessário, não é isso? Estou vendo os sorrisos aí, quase todo mundo concordando ou discordando, sei lá. Mas, então veja só, o comportamento presente, como se sabe, também é suscetível de atrair, ainda que raramente, a intervenção de protetores espirituais, provocando enfermidades emergenciais ou oportunas, com vista a evitar maiores comprometimentos e principalmente desvio por parte de seus pupilos com relação à tarefa que se propuseram a realizar antes de reencarnar. É o que a espiritualidade denomina dor auxílio, que já falei lá atrás. Mas, cara, ele foi colocado na presidência do centro, não é que agora ele está arranjando uma médium lá, está de asa caída para ela e ela também de asa caída para ele, na hora de dar o passe, um segura a mãozinha aqui do outro aqui. E eu sempre digo, gente, não segura na mão, pelo amor de Deus, nem na mão, nem em lugar nenhum, né? Dá o passe à distância, nada de mãozinha agarrada, porque isso aí dá um problema danado. Já conheço mais de um caso de pessoas que separaram casais por causa disso. Vamos dar o passe sem tocar, como a André Luiz ensina, vamos vivenciar a coisa sem tocar, porque o toque é uma coisa que gera energia, e a mente de quem está ali, a gente nunca sabe como é que está girando. Bom, é claro que para a gente ficar curado, a gente precisa de duas coisas, fé e merecimento. Porque Jesus, quantas vezes diz, a tua fé te curou, vai Jesus andando, e de repente, cercado de gente, e Jesus para assim, alguém me tocou. Pedro diz para ele, claro, o senhor está cercado de um monte de gente. Ele diz, não, peraí, alguém me tocou porque saiu virtude. Aí a mulher se apresenta, fui eu, Senhor, porque eu sabia que bastava tocar no teu vestido que eu ficaria curada. E Jesus diz para ela, em verdade, não vi tanta fé aqui em Israel, você está curada, segue em paz. Em outras palavras, então, demonstrando o quê? A importância de ter fé. Quando nós não temos fé, gente, pelo amor de Deus, eu falo isso com convicção, mantemos há muito tempo um programa de TV, ao ar 3 vezes por semana em Petrópolis, TVC, canal 16, em Petrópolis, e a gente prega sempre o seguinte, para com essa história de dizer que todo mundo tem que virar espírita, olha o tamanho desse centro, todo mundo virar espírita, isso aqui vai acabar. Não é a ideia da espiritualidade, a ideia é que o católico aprenda a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a ideia é que o protestante aprenda a praticar, a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, a mesma coisa como o muçulmano, queremos o bem de todos, nada de fazer proselitismo, mas ensinar, sim, a parte moral do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que, afinal de contas, é o principal, é tudo na nossa vida. Enfim, continuando. A responsabilidade do que conhecem a lei. Bom, aí que está. Por isso é que nós estamos divulgando, porque se todos conhecerem a lei, vão se policiar, vão controlar o seu pensamento. Porque é difícil ser espírita, gente. O que Jesus pede de nós? Se te bater numa face, dá a outra. Gente, isso é difícil. Perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. É difícil.
não é? Perdoar sempre. Se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. É preciso entender que não é aquela expressão de Jesus, ela é simbólica, mas significando para nós, no entendimento moderno, que a doutrina espírita nos traz, que amar ao próximo é nunca retribuir o mal com o mal, é procurar fazer o bem sempre que possível, como está na pergunta 975, 982 de O Livro dos Espíritos, que diz enfaticamente que não fazer o bem já é um mal. Que história é essa da pessoa dizer assim, não, eu nunca fiz mal a ninguém, estou morrendo tranquilo, você que não sabe. Do outro lado você me descobriu que perdeu um tempão, porque tem que fazer o bem. Não fazer o bem já é um mal. Então não adianta você não ter feito o mal, se também não fez o bem. Bom, a responsabilidade tem, pois, o tamanho do conhecimento. As autoridades superiores da espiritualidade chegam a suscitar medidas especiais que impõem aflições e dores de importância aparente a determinadas pessoas com o objetivo de livrá-las da queda em desastres morais iminentes, quando mereça esse amparo de exceção. Da mesma forma, Joana diz o seguinte, no limiar do infinito, no mesmo sentido, nos mapas das experiências humanas, aquela programação que nós temos quando vamos reencarnar, graças às mudanças de comportamentos reencarnados, em decorrência do seu livre-arbítrio, são alterados com assídua frequência, atenção, com assídua frequência, sucessos e socorro, dores e problemas programados, abreviando-se ou concedendo moratória para a vilegiatura, ou seja, para a vida daqueles que se situam num ou no outro campo desta ou daquela atividade. Então a espiritualidade está sempre disposta a nos ajudar, dependendo do nosso estágio mental, quando nós nos colocamos, eles nos ajudam sim, embora às vezes a gente não entenda o tipo de ajuda. Joana de Ange nos diz uma frase, Joana, como para falar coisa com perfeição, era notável. Estudando a psicologia do ser humano, esmagado por conflitos e preocupações contínuas, nesse livro Ser Consciente, na introdução, ela diz uma frase notável. O homem pode e deve ser considerado como sendo sua própria mente. Olha aí, gente. Nós não somos corpo físico, nós não somos perispírito, mas nós temos uma mente que pode criar. Jesus fazia coisas extraordinárias e no final da vida diz o seguinte, tudo quanto eu faço, vocês também poderão fazer por se tiverdes fé, porque eu vou para meu Pai. Está lá em João mencionando claramente isso. Tudo quanto eu faço, vocês também poderão fazer, e até muito mais, porque eu vou para meu Pai. Disse Jesus, se nós não fazemos, porque não policiamos a nossa mente. E nós vemos continuar o Divino Mestre, diante das dificuldades e da prisão iminente, e sabendo o que aconteceria aos seus discípulos e seguidores, apenas recomenda aos discípulos, vigiai e orai. Por que temos que vigiar? Muita gente, quando eu pergunto assim, conhece aquela expressão, ele diz para mim, assim, orar e vigiar. Eu digo, não, cara, é o contrário, e não pula a ordem, porque antes de você orar, você tem que se policiar, vigiar-se e vigiar-se o tempo integral. O mundo hoje, gente, está cheio de tentações de todas as formas para conosco. São tentações que a televisão traz a todo momento, né? Tem certos programas da televisão que eu faço questão absoluta de desligar na minha casa. Eu digo, aqui ninguém ouve. Pelo menos isso não entra na minha casa. Eu faço questão. Outros eu deixo entrar. Lamentavelmente também entram, mas pelo menos não com tanta maldade, não com tanta sexualidade aviltante, não com tanta humilhação para o ser humano, degradado à condição de verdadeiro animal, enjaulado enquanto é pesquisado e olhado. Antigamente, quando, isso já tem tanto tempo, que foi bem no princípio do século passado mesmo, quando nós viemos à vida, se dizia que a pessoa que ficava olhando a vida do outro era fofoqueira. E hoje? Hoje, dá uma olhadinha na TV, não é? Então, é lamentável, mas nós temos que policiar nossa mente, a nossa casa e ajudar aqueles que nos cercam a se policiar. Se nós não fizermos assim, nós vamos ficar numa situação muito difícil quando aproximar o final de nossa vida. Repetindo a frase do Chico, certa ocasião perguntaram ao Chico, Chico, você tem medo de morrer? Ele disse, não, de jeito nenhum, todo mundo vai morrer. Mas você não tem medo de morrer? Não, mas tem muito medo da forma de morrer. E nós, além de medo da forma de morrer,
Devemos ter medo de morrer com a consciência de culpa. Por que é que o suicida volta mais rapidamente possível, tão logo cumpra o tempo que ele tem que ficar no mundo espiritual, resgatando aquele tempo de vida? Por exemplo, André Luiz ficou 8 anos dormindo, logo depois tem que voltar. Na casa dele foi uma situação especial, mas por que tem que voltar? Para resgatar o corpo físico, porque a tal da consciência de culpa. Quem fica nas regiões mais profundas do mundo espiritual, no abismo propriamente dito, são as pessoas que lutam desesperadamente contra a consciência de culpa. Não é porque não acreditam em Deus, não. No artigo, no capítulo que vimos hoje, na hora aqui da abertura, nós vimos ali, foi estudado um texto por alguém que se supunha que era irmão de Jesus, quando ele diz a primeira vez, que é Tiago. Então nós vemos ali a recomendação, meu irmão, olha só. Crês que há um só Deus, faze bem. Também os demônios creem e estremecem. Então não basta crer, é necessário agir. E nós espíritas temos que estar sempre conscientes que tem 3 perguntas que deveriam, todos os dias ser pregadas do lado da nossa cama, e a gente acordar, lê-las todinhas e dizer, eu vou tentar viver isso hoje, que é a pergunta 642, não pense que eu vou dar toda a resposta delas não, elas são a mesma coisa, mas vocês vão ficar curiosos para ler. 642, 982 e 975, porque todas elas dizem claramente isso, né? Que o espírita não está nada bem se ele sabe muito e não faz nada, porque muito será pedido a quem muito recebeu. Nós recebemos o melhor quinhão, não certamente porque Deus foi privilegiado conosco, é porque nós chegamos àquele estágio que já podemos resgatar através do conhecimento que adquirimos em vidas anteriores. Então, meus irmãos, essas 3 perguntas, repito, 642, 982, 975 deveriam nortear a nossa vida e não as coloquei de propósito aí. Por isso, que para encerrar o nosso trabalho, quero dizer para todos o seguinte: mentalize sempre que puder estados sadios, nunca mentalize em doença, nunca tenha medo do futuro. Irmã, eu tenho uma página linda, disse assim, não tenho medo nem da morte, porque todos vão ter que passar por essa experiência, não tem jeito, mais cedo ou mais tarde. E é curioso que as pessoas que têm muito medo da morte, quando você começa a tocar no assunto, eles dizem assim, por favor, não toca nesse assunto não, que fica chato, estava tão boa a conversa e você tocar nesse assunto. Por quê? Todos nós vamos passar por aquele momento, você vai passar em pânico, com medo, desesperado. Não é isso. Mantenha em paz a sua consciência e tudo andará bem. Então, nós que somos espíritas, deveríamos estar sempre em contínua obediência às instruções de Jesus. Vigiai e orai. Por isso, conta-se, numa certa reunião em que estava Francisco Cândido Xavier, isso está no livro Encontros com Chico Xavier, de César Carneiro de Souza, a página, eu vou arriscar, acho que a página é 42. Eu sou maluco para arriscar essas páginas de vez em quando. Mas lá o título do livro é esse, Encontros com Chico Xavier, César Carneiro de Souza. Havia uma reunião muito fraterna com o Chico, aquela coisa toda, mas o pessoal, após, começou a perguntar ao Chico, né, a situação dos espíritas desencarnados. E o Chico, depois de vacilar um pouco, mas insistiram, respondeu uma frase que eu deixo para o senhor, para a reflexão dos senhores, para a meditação sobre ela, e para que possam dizer, daqui para frente, vou me policiar pra caramba. Então, qual é a expressão que o Chico disse, Xavier? Sobretudo para os espíritas, referindo-se aos espíritas, dizer assim, nunca vi, na minha vida de médium, um espírita desencarnado que estivesse feliz por ter desencarnado. Todos lamentam, e muito, não terem feito tudo o que podiam enquanto estavam encarnados. Que o Senhor abençoe a todos, que tenham uma semana que vem agora de muita paz, muito estudo espírita e muito crescimento espiritual, que a paz esteja com todos.